Grato a Deus por podermos continuar nessas meditações, a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Na meditação passada vimos a responsabilidade que temos de viver a lei no poder e na dependência da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Sem essa graça nós não temos essa capacidade. Paulo recomendando a Timóteo, dizendo que essa mesma graça queria habilitá-lo para o Evangelho do Senhor. Ele diz: agradeço a Cristo Jesus, versículo 12 do capítulo 1, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. É um privilégio quando nós nos sentimos parte do que Deus está fazendo e construindo na igreja. É importante nós percebermos que Deus nos honra quando nos dá dons, talentos, para que nós possamos ter ministério na igreja. A igreja que existe para adoração, a igreja que existe para conhecer a Deus através da meditação e da oração, a igreja que existe para que adorem a Jesus, a igreja que existe para servir e fazer missão e fazer discípulos, que era essa ênfase bendita que Paulo dá e que vivencia de maneira prática com Timóteo. Paulo se sente privilegiado, porque Deus o considerou fiel e digno, colocando-o no ministério. Mas ele não perdeu essa perspectiva do que viveu antes. Versículo 13. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à minha ignorância e à minha incredulidade. Que reconhecimento humilde de Paulo. Perceber que ele mesmo foi uma pessoa que blasfemou, que foi perseguidor da igreja. E é isso que nós encontramos no relato das Escrituras Sagradas. Ele que era judeu, circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era judeu dos judeus, que se tornou perseguidor da igreja, mas conhecendo Jesus, passou a ser perseguido, assim como Jesus foi na sua vida e no seu ministério. Ele sabia que ele era uma pessoa falha, ele sabia que ele era uma pessoa limitada, ele sabia que era uma pessoa pecadora, e era por isso que o Evangelho tinha um valor fundamental. O Evangelho vem para pecadores, para homens e mulheres que reconhecem as suas fraquezas e a inclinação enganosa do coração, que quase todos os dias nos convida para ir numa direção oposta a Deus. Paulo diz: a graça do nosso Senhor Jesus transbordou no meu coração. A graça do nosso Senhor Jesus transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Portanto, eu e você temos que ter uma profunda gratidão, porque Deus olhou para nós com misericórdia. Deus olhou para nós e concordou com a nossa miséria. Deus olhou para nós e percebeu que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Deus olhou para nós e sabia que nós estávamos condenados à morte, porque desejamos nos afastar daquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Mas Deus nos olhou com misericórdia e com amor nos atraiu e nos trouxe na sua direção depois da sua obra vicária na cruz. As barreiras de inimizade foram desfeitas, nós podemos hoje conhecer a Deus e podemos nos sentir honrados de ser usados por Deus para a sua obra e para cumprir a missão que Ele nos deixou de fazer discípulos. Não vamos nos esquecer disso. A graça do Senhor Jesus transbordou em nossas vidas. A graça do Senhor Jesus nos doou a fé. A graça do Senhor Jesus nos trouxe profundamente o seu amor. E tudo isso nós encontramos, como Paulo diz no versículo 14, em Cristo Jesus. Eu e você precisamos de Cristo para fazermos o ministério que vai manifestar a sua glória. Que Deus abençoe ricamente aos ouvintes e àqueles que assistem à programação da TV CMC. Glória a Deus, Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.